gente pode ver nessa imagem, no canto superior, no canto inferior esquerdo, a gente vê uma imagem da região de Cambridge, completamente vazia, sem prédio nenhum. E aí a gente vê o rio que separa de Boston. Isso é uma foto aérea de 1980. Em 2015, a foto aérea já mostra que há já uma ocupação de vários prédios. O que é isso? E aí, no canto direito, né, das imagens, é a parte que tem o MIT, é a parte leste do campus. Então, é uma avenida que separa essa região chamada de Kendall Square com o MIT. São 450 empresas que estão instaladas na parte leste do MIT. 250 delas são em biotecnologia. Para vocês terem uma ideia, é quase a quantidade de empresas de biotecnologia do Brasil todo, numa única região. São empresas como a Novartis, a Biogen, a Gentech, a Genzyme, que estão produzindo produtos biotecnológicos. É o maior cluster do mundo de empresas de biotecnologia produzindo medicamentos biológicos. É a maior quantidade de células de mamífero do mundo em bioreatores produzindo medicamentos biológicos. Medicamentos para tratamento de câncer, medicamentos para tratamento de diabetes. A Genentech foi a primeira empresa do mundo a fazer a insulina recombinante. É uma empresa que se instalou por causa do MIT. Não é à toa. O MIT, em 2014 e 2015, apresentou mais de 60 cursos de empreendedorismo, tem programa de aceleração. Até 2014 foram mais de 30 mil empresas fundadas, empregando quase 5 milhões de pessoas, com receitas anuais que pode chegar a quase 2 trilhões de dólares. Um pouco menor que o PIB do Brasil de 2015, segundo o Banco Mundial. Então, após essa experiência toda que eu tive, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma frase na minha mente que não parava de aparecer. Transforme a sua ideia em produto. Transforme a sua ideia em produto. E eu voltei com isso na minha cabeça. Eu voltei super entusiasmado, super empolgado em poder aplicar o que eu vi da experiência que eu tive lá e da minha imersão no MIT. Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer um curso de administração para poder empreender? Não. E aí eu tive uma oportunidade. Logo em 2016, eu fiz parte, eu apliquei para um curso chamado uma escola de empreendedorismo para cientistas e engenheiros. As fotos são de 2016, mas ela acontece a cada 2 anos. Teve em 2018, não sei se esse ano vai ter, 2020, mas é um curso grátis que acontece no Instituto de Física da Unesp de São Paulo, e você tem uma imersão de 50 horas para falar sobre modelo de negócio. E aí são pessoas da América Latina inteira. Eu tive a oportunidade de fazer dinâmicas de grupo, como nós podemos ver aqui nessa imagem, de poder fazer conversas individuais, reuniões individuais com os empreendedores. Nesse caso aqui eu estava conversando com um pesquisador empreendedor que montou o primeiro dispositivo para medidor de frequência cardíaca fora dos Estados Unidos. Ele se instalou na Inglaterra. E também participar de várias aulas para falar sobre modelo de negócio, que até então eu nunca tinha ouvido falar. O que seria esse modelo de negócio? Então, eu consegui adquirir conhecimentos para poder começar a aplicar para programas de aceleração de startup que estavam começando a explodir em Minas Gerais. E aí, então, em 2017, no primeiro semestre, eu consegui ser selecionado com uma solução chamada Pulso Sensores, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre elas, e participar de 2 programas de aceleração de startup. No mesmo semestre, eu acabei entrando com uma outra solução chamada ProBiocal para um outro programa de startups, que é o Inovativa Brasil. Vou falar também deles daqui a pouquinho. Nós pivotamos o nome da empresa ProBiocal para ProBiofull e no semestre seguinte, de 2017, nós entramos no FIENG Lab, Acelera Mestrado e Doutorado. Por causa disso, eu comecei a implementar dentro das minhas disciplinas o conceito de empreendedorismo, a prática de empreendedorismo. E aí surge na minha disciplina uma spin-off de estudantes
que criaram um sorvete que não tem adição de leite e usa açúcar tolerado para diabetes, com probiótico, e fundaram a Sobe, dentro de um programa chamado Empreenda em Ação, que é um programa que foi criado pela UFOP. E aí, fui selecionado para participar do Startup Universitário em 2018, no início de 2018, um programa do governo de Minas Gerais que selecionou professores para implementar a cultura empreendedora. Também fui treinado pela Fundação Biominas para aplicar o Biomaker Battle, uma batalha voltada especificamente para ciências da vida, e fui chamado por algumas startups, como a Neurotip, que é um aplicativo para conectar profissionais da área de neurociência, e também a Lavine HPV, que é uma outra startup que foi criada para criar testes rápidos para HPV. Além da Connect Pós, que era uma outra startup que surgiu das servidoras de programas de pós-graduação da UFCJ para resolver problemas relacionados à gestão da informação dentro dos programas de pós. Em 2018, no segundo semestre, surge uma outra startup dentro da minha disciplina, a LAM Biosurfactantes, que é uma tecnologia que eu venho desenvolvendo dentro do meu laboratório, onde a gente produz biosurfactantes para aplicação industrial. Também fui convidado para ajudar o modelo de negócio de um aplicativo para biossegurança, é um grupo do Rio de Janeiro. Na minha disciplina de pós-graduação surge uma outra startup, a Arabutan, também de uma tecnologia do meu laboratório, para desenvolvimento de tintas inteligentes com propriedades antimicrobianas. Ela surgiu em 2019 e em 2020 a gente foi selecionado para participar de um programa do Hospital São Francisco de Belo Horizonte chamado Inova São Francisco, que selecionou 10 startups que eles percebem que têm uma capacidade de desenvolver produtos inovadores na área de saúde. E aí a gente está participando, então, dessa parceria junto ao hospital. E o que eu descobri com isso, que é muito importante, é o meu propósito. Eu me sinto muito entusiasmado de fazer isso acontecer, não somente com as minhas tecnologias, mas com tecnologias de outras pessoas e ajudar esse país a sair da dependência tecnológica que nós estamos. Então, eu vou começar falando primeiro sobre a Pulso Sensores. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu li um artigo científico naquele MIT Technology Review que não me deixou dormir aquela noite, que era um monitoramento cardíaco utilizando dispositivos vestíveis. E aí a gente funda, então, a Pulso Sensores. Eu entrei em contato com um grupo de pesquisadores do Cefet, e aí a gente funda a Pulso Sensores para fazer monitoramento cardíaco discreto, confortável e seguro. Uma parceria com o Cefet, o engenheiro elétrico Walter Leite, a estudante de mecatrônica que foi a que desenvolveu o dispositivo durante o TCC dela. Ela teve uma experiência internacional no Canadá e se interessou pelo projeto, mas os meus colaboradores da UFCJ, o professor Daniel Bonotto e a Maria Luísa, que era estudante de bioquímica. E a nossa ideia, então, foi selecionada para participar de 2 programas de aceleração simultaneamente. O BioStartup Lab, que hoje não é mais presencial, é o Academy, dá para vocês fazerem à distância, é da Fundação Biominas, super recomendo. E o FIENG Lab, que foi o maior programa de aceleração de startups de uma fundação industrial. Foram 100 startups selecionadas do Brasil inteiro, e nós ficamos entre as 100 primeiras. O que é essa tecnologia? É utilizar sensores e luz LED para medir sinais biológicos e transformar esse sinal biológico numa informação importante sobre saúde. Então, a ideia é obter esse sinal chamado de fotoplastimografia, que ele está aqui caracterizado em função do tempo, percebendo as informações que o coração vai dar. Então, para isso, eu vou falar um pouco de bioquímica para vocês. Aqui a gente tem um vaso, e nesse vaso tem sangue. Isso é principalmente nas arteríolas, né? Então, por exemplo, nas extremidades de dedos ou no ouvido. E aí a gente tem
nesse sangue proteínas que transportam oxigênio, que nós chamamos de hemoglobina. E elas estão representadas aqui por HB. Então, o que acontece? Durante a sístole, quando o coração contrai, o que acontece com o volume dessa arteríola? Ele aumenta. Então, a gente coloca a luz LED bate nessas proteínas e é refletida essa luz por um sensor. E aí a gente consegue ter, então, o sinal nessa parte mais alta aqui, nessa amplitude maior. Mas na diástole, na hora que a luz LED bate, o volume é menor, então tem menos proteína, então vai ter menos luz refletida. E aí a gente vai ter, então, a amplitude menor nesse sinal que a gente está vendo aqui. Quando a gente faz isso em função do tempo, a distância entre os picos nos dá a frequência cardíaca. Então, a gente consegue, através de luz LED, sensores, medir a frequência cardíaca em extremidades. E aí a gente teve ideia, então, de fazer isso dentro de fone de ouvido. Não era nossa tecnologia, isso estava num artigo científico, mas é uma tendência de dispositivos vestíveis medirem sinais biológicos. A ideia, então, era colocar esses sensores, essas luzes LEDs dentro de fones de ouvido, que iriam captar essas diferenças de volume por causa da sístole e diástole, dos batimentos cardíacos, processar esses dados e enviar via Bluetooth para aplicativo e para tablets ou computadores. Mas nós pivotamos a ideia. A gente verificou que demoraria muito para a gente conseguir essa tecnologia no fone de ouvido. E aí nós tivemos a ideia, então, de fazer um anel. E o anel, então, teria o sensor e a luz LED para captar esses sinais. O legal disso é que a gente conseguiu obter alguns produtos viáveis mínimos. Então, a gente conseguiu, utilizando Arduino, conectar a luz LED e o sensor e coletar dados dos dedos. Nós fizemos isso com mais de 100 indivíduos numa praça. Eles tinham que colocar o dedo e aí a gente pode ver aqui à direita o sinal. Ou seja, a gente conseguiu captar o sinal. E aí, medindo então a distância entre os picos, a gente teria a frequência cardíaca. Fizemos a impressão 3D de anéis. A primeira versão nós testamos com 10 maratonistas e pedimos um feedback. E eles fizeram várias reclamações. Foi aí que então veio a versão 2. E aí testamos com maratonistas também. E aí eles foram 100% favoráveis a essa versão. Era mais leve, ela não machucava. E também fizemos o layout básico do aplicativo de celular. Ou seja, obtivemos um produto viável mínimo para continuar a tecnologia. Mas isso foi um fracasso. O Brasil não tem condições de miniaturizar sensores, luz LED, para desenvolvermos a tecnologia. Nós teríamos que depender de mercado chinês. E aí isso inviabilizaria o nosso projeto. Mas a vida, ela nos traz oportunidades e nós temos que ficar atentos. A oportunidade é que uma colaboradora minha, a professora Juliana, ela havia isolado cepas probióticas de uma região da Serra da Canastra, que são micro-organismos vivos benéficos ao nosso organismo. São os micro-organismos que estão presentes, por exemplo, no Yakult. O Minas Gerais tem mais de 240 produtores e a gente conseguiu, então, depositar uma patente em 2016, onde a gente propõe uma bebida à base de polpa de cacau com adição de probiótico. E por que a gente está propondo no cacau? Porque a gente queria diversificar a adição do probiótico, porque até então o probiótico ele é muito difundido em produtos lácteos. Mas tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem pessoas que não consomem leite, tem pessoas que são veganas, tem pessoas que são fitness. Então a gente queria atender esse público cada vez mais exigente. Além do mais, a gente percebeu que vários artigos tinham demonstrado, como esse da Nature, da importância da microbiota intestinal para a saúde. E que o consumo de probióticos e prebióticos seriam super importantes para ajustar e prevenir ou até mesmo retardar o surgimento de doenças como câncer, diabetes, obesidade e até outras doenças como, por exemplo, depressão e ansiedade. E aí, o que nós fizemos então?
ela me convidou, falou assim, Paulo, vamos aplicar para um programa de aceleração. Então, nós fizemos um dever da casa, preenchemos um Canvas, estudamos, então, o modelo de negócio e aplicamos para um programa de aceleração que é o Inovativa Brasil. Foram mais de 1.800 projetos inscritos no Brasil, ficamos entre os 300 melhores. Nós fomos o único da região centro-oeste de Minas Gerais. E aí, participamos de um programa que é totalmente online. É um programa do governo, de um dos ministérios, que também capacita empreendedores para modelar o negócio. As sessões de mentoria eram sempre via Skype, nós tínhamos um mentor do Sebrae e tínhamos várias tarefas para cumprir, além de aulas para assistir, videoaulas, então foi tudo online. E o legal é que a gente começou a validar, então, o nosso produto, que seria colocar o probiótico em cacau. E a gente começou a fazer isso em supermercados, que seria um dos nossos canais de venda. O que a gente perguntou? Será que as pessoas consomem polpa de cacau? E aí, quando eu cheguei na maior rede de supermercados de Divinópolis, que tem supermercados em mais de 30 cidades da região centro-oeste, que é o Hiper ABC, o que eu percebi? Que não havia consumo de polpa de cacau. Que, na verdade, a fruta mais consumida era morango, a polpa. E aí eu pergunto para vocês, não vai dar para responderem, tá? Vocês consomem polpa de cacau? Quase ninguém, né? Acredito. E aí, eu voltei para a Juliana e falei assim, Juliana, nós vamos ter que criar a cultura de consumo de polpa de cacau. Agora, tem um sentido que a gente queria nisso, porque a professora Juliana foi professora de Ilhéus. E lá no sul da Bahia, há uma cultura de consumo de polpa de cacau. Só que nós teríamos que comprar a polpa de cacau do sul da Bahia, trazer para Divinópolis, adicionar o probiótico, criar a cultura local para consumo e depois ainda levar de novo para Ilhéus. Não seria tão fácil. E aí, não se apegue às ideias. Quando vocês começarem a validar o produto de vocês, vocês têm que entender muito se é uma necessidade do cliente aquilo. Se as pessoas não querem aquele produto, é muito difícil para você emplacar nele. E aí, a pergunta é, será que a gente continua com a bebida no cacau? A gente continua colocando o probiótico numa bebida como do cacau? Foi quando eu tive uma outra oportunidade e a gente acabou fazendo, então, uma nova pivotagem e aí a gente teve a ideia de colocar no açaí. Eu tive a oportunidade de participar de um almoço onde participou um empreendedor, o dono de uma empresa de açaí, que processa açaí, processa mais de 100 toneladas mês. Ele distribui para mais de 8 estados, são mais de 50 franquias. Ele tem toda a cadeia pronta. Ele traz lá de Belém, processa na nossa cidade e distribui esse açaí. E ele disse assim, eu quero um açaí. E aí nós tivemos a ideia, então, de transformar a nossa bebida ou o nosso veículo vegetal, o açaí. E aí levamos isso para um bootcamp que teve em Belo Horizonte, e aí dentro do Inovativa existem esses bootcamps em 2 momentos. Esse bootcamp a gente levou essa ideia de pivotar para o açaí, e o empreendedor, né, o mentor disse assim, perfeito, façam isso. E aí participamos então dessa mentoria e tivemos a ideia de mudar, de pivotar. A pivotagem foi extremamente importante, porque a gente acabou sendo selecionado para a final. Das 300, só 100 foram para São Paulo para participar de uma final. E foi um desafio, porque das 100, 99 estavam vendendo e a gente era só uma ideia. Participamos de dinâmicas de grupo no Bootcamp em São Paulo, fizemos networking, e aí todo mundo fazendo pitch para pedir dinheiro. E eu virei para minha colega e falei assim, mas nossa, nós somos uma ideia, o que nós vamos pedir? Aí eu virei para um mentor e falei assim, a gente tem que pedir dinheiro? E ele virou para mim e falou assim, você está fazendo o que aqui? Aí eu virei para minha colaboradora e falei assim, então tá bom, então também vou pedir dinheiro, vamos pedir dinheiro. E aí nos preparamos para pedir 750 mil. E aí fomos então para o Demo Day, que era a final então das apresentações, era a apresentação dos pitches dessas 100 finalistas do Brasil. E foi um fracasso, detonaram a gente, falaram que a gente tinha que alugar
a empresa, que a gente não podia pedir 750 mil sem testar o produto ainda com o cliente, que a gente tinha que ler livro, que a gente tinha que estudar, e aí arrasaram conosco. Foi como se fosse a vingança contra os professores. E aí fomos por um café, eu virei para a Juliana e falei assim, Juliana, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei assim, Juliana, vamos participar de mais um programa de aceleração. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não me fala essa palavra. E aí, então, a gente resolveu voltar para casa. Voltamos, então, para Divinópolis. E aí, chegando em Divinópolis, que direção tomar? O que a gente vai fazer? A gente tem uma tecnologia, a gente tem um modelo de negócio que a gente começou a validar, pivotamos para adicionar isso no açaí, uma bebida que todo mundo quer. Quem aqui não consome açaí? Todo mundo gosta de açaí. E aí, então, nós tivemos uma outra oportunidade. A oportunidade de participar de um outro programa da FIENG Lab, só que agora voltado exclusivamente para programas de pós-graduação. O FIENG Lab acelera mestrado e doutorado, uma parceria da FIENG com a FAPEMIG, que deu bolsa. As minhas alunas estavam sem bolsa fazendo mestrado e doutorado. A gente participou desse programa e elas ganharam as bolsas. Foram mais de 130 inscritos em Minas Gerais, ficamos entre os 12 melhores. E aí participamos de uma banca com o presidente da FAPEMIG, com o superintendente industrial da FIENG, com o SEBRAE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E durante a seleção perguntaram assim para mim, vocês vão abrir a empresa ou vocês vão alugar? Adivinha o que eu respondi? Nós temos a possibilidade de alugar um espaço. Usei o que tinham detonado a gente lá em São Paulo para dar uma resposta super importante e acabamos ficando, então, entre os 4 melhores para participar de um programa de aceleração de 6 meses. Foram 6 meses indo semanalmente para Belo Horizonte, com encontros semanais com uma agente de inovação exclusiva para o nosso negócio. E foi a maior experiência que eu pude ter no maior tempo possível para modelar o negócio. Foi incrível. E aí, o nosso maior desafio foi que nós tínhamos que primeiro identificar quais seriam os canais que a gente poderia colocar probiótico e qual que era a barreira de entrada para cada um deles. O que a gente viu? A gente poderia colocar probiótico nas farmácias, ou seja, a manipulação de probiótico ela é prescrita por nutricionistas, muitas farmácias manipulam, então seria um mercado. Em cerveja artesanal, ela poderia funcionar como um insumo, porque ela torna ácida a cerveja, e existe um tipo de cerveja artesanal que é a cerveja ácida. Nos Estados Unidos isso é muito mais difundido do que o Brasil, mas o Brasil vem crescendo cada vez mais o consumo de cervejas ácidas. Nos alimentos nós já sabíamos que poderíamos adicionar, como o açaí. Vimos também que a gente poderia vender o probiótico em pó pela indústria farmacêutica ou até mesmo em cosméticos, além de saúde animal. Só que o empreendedor, quando ele vê que ele tem todos esses canais, ele tem que decidir qual é o canal que ele escolheria para mais rapidamente ele colocar o produto no mercado. Ou seja, qual daqueles canais é o que tem a menor barreira de entrada? Porque nós temos que ter um foco. E o foco é o primeiro produto. Nós vamos trabalhar para colocar o primeiro produto. Na hora que o primeiro produto estiver no mercado, a gente já vai começar a ganhar dinheiro. E aí a gente vai, então, desenvolvendo outros produtos. E a gente, então, passou semanas validando com todos esses canais. O que a gente percebeu? O de farmácia era o mais simples, porque não precisa de Anvisa, não precisa de mapa. A farmácia, ela manipula medicamentos e basta ter uma receita e boas práticas de manipulação, ela pode vender qualquer produto. E aí, o que nós tivemos que fazer, então? Vamos entender as dores do mercado farmacêutico de probióticos. E aí fizemos entrevistas com mais de 100 farmácias do Brasil inteiro e descobrimos 3 dores. Todas as cepas vendidas em farmácias no Brasil são importadas. Então, isso tem um custo. E, além do mais, somente são vendidas para uso oral. Então, a nossa estratégia foi conseguir um bioprocesso de produção de uma cepa de custo baixíssimo,
E aí que entrou a biotecnologia para isso. E também pensarmos em novas aplicações e não somente por via oral. Essa foi a estratégia, então, tecnológica que a gente decidiu. E aqui é muito importante por o seguinte, nós estamos pensando no problema e desenvolvendo a tecnologia. Essa é a mudança de mindset que nós temos que ter na academia. Porque normalmente na academia a gente pensa na solução e depois sai em busca de um problema. Não, nós fizemos uma mudança de mindset. Nós primeiro identificamos o problema e aí desenvolvemos uma tecnologia para isso. E foi o resultado da minha aluna de doutorado que conseguiu um bioprocesso economicamente viável de uma cepa probiótica que chegou a custar 10 centavos o grama. Nós saímos de R$ 50 o grama para 10 centavos o grama. E essa minha aluna, ela fez 4 bioprocessos de 4 espécies diferentes e chegamos com êxito nesse resultado. E aí nós continuamos a nossa validação, as nossas conexões, fizemos contatos com várias empresas. Nós conversamos com empresas desde a área de cosmético, como a L'Oréal, que se interessou pelo nosso produto. A L'Oréal, ela tem 4 institutos de pesquisa no mundo. Um deles fica no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Conseguimos uma audiência, apresentamos a nossa solução, eles se interessaram demais. Conversamos com a Inoma, que é uma startup de nanopartículas, que também se interessou, com a Farmax, que é uma empresa de cosméticos de Divinópolis. Falamos com os dois mais importantes distribuidores de probióticos do Brasil, que representam 60% do mercado. Então, foi possível validar economicamente, inclusive, o mercado, o tamanho do mercado por causa disso. Conversamos com várias empresas de cerveja artesanal, principalmente, a Dr. Brau, que é do sul de Minas, que também se interessou pelo produto. Conversamos com empresas de saúde animal, como a Ouro Fino e a Avivar. E da área de alimentos, a Seven Ice, que é a que se interessou em adicionar o nosso produto, que produz açaí, processa açaí. E a Chemiúnio, que é uma empresa que distribui para mais de 60 países insumos brasileiros, que também se interessou pela nossa tecnologia. Nesse meio tempo, sai a nossa patente, uma preparação probiótica, bebida à base de açaí com probiótico e processos para sua obtenção. E essa patente ela foi importante porque a gente precisava de uma tecnologia protegida, com propriedade intelectual, para que a gente pudesse atrair investidores. E aí, então, começaram a aparecer investidores e conseguimos fazer 10 reuniões com investidores. Nós estávamos participando de um evento do Sebrae e uma investidora de Campinas viu a nossa solução, marcou uma reunião, fomos para Campinas, apresentamos a nossa tecnologia, mas eles queriam já a tecnologia pronta, a gente só não estava no tempo certo. E, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas o interessante é que, adivinhe quanto que nós pedimos para eles? 750 mil. E sabe o que aconteceu? Ela deu risada, porque ela queria investir 10 milhões numa planta. Ou seja, 750 mil era muito pouco. Então, se vocês pensam em biotecnologia, preparem-se. Bioreatores de 10 mil litros, 20 mil litros. Então, realmente, os valores são muito altos. Por isso que há uma dificuldade ainda de investimento no Brasil para biotecnologia. Mas havia uma investidora no Brasil querendo dar 10 milhões para um projeto. Então, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil. A gente abre a empresa ou a gente faz o licenciamento? E aí, eu e a Juliana, a gente percebeu o seguinte, a gente é professor de universidade. A gente não pode ser um sócio administrativo. Então, sem o empreendedor, não tem como abrir a empresa. E é por isso que eu estimulo os meus alunos. Nesse programa de aceleração, as 2 alunas minhas de mestrado e doutorado participaram desse programa durante 6 meses. Ganharam uma bolsa da FAPEMIG. Mas não ainda estavam preparados para a abertura da empresa. Então, eu venho estimulando os meus alunos para terem conhecimento de modelo de negócio para tentar fazer esse negócio realmente acontecer. E aí tivemos, então, a estratégia de negócio de fazer o licenciamento da tecnologia.
E o interessante é que num programa de aceleração, se vocês olharem aqui essa teia, do lado esquerdo, a gente tem em cada um desses números aqui uma dimensão que é avaliada do negócio. E em azul é o que é a posição nossa quando a gente chega no programa. E aí de 0 a 4 é a evolução, o número que você tem para cada um desses 12 indicadores. O interessante disso tudo é que nós chegamos como antes aqui em azul e terminamos com muitos avanços. Nós só não estávamos vendendo, por isso que a gente não conseguiu 4 nesses tópicos aqui, mas conseguimos alguns 4. Ou seja, nós tínhamos chegado no nosso crescimento, vamos dizer assim. Ou seja, a posição do Rocket é em azul, né, do nosso. Pré-aceleração é o que a gente estaria, né, em vermelho, assim. E a gente conseguiu quase chegar em crescimento, que é o verde. Ou seja, a gente quase obteve 4 pontos em todas as dimensões. A gente avançou muito. Por causa disso, a gente ganha o prêmio como a melhor startup, por causa dos 100% de cumprimento dos objetivos, pelas mais de 30 conexões com empresas, pelas mais de 10 conexões com investidores, por ter obtido 3 cartas de intenções de empresas em comprar o nosso produto. E por que um programa de aceleração é importante? Porque ele te ajuda num diagnóstico. Ele te auxilia no desenvolvimento não só da tecnologia, como também no desenvolvimento do modelo de negócio. Você tem apoio, você tem mentorias, você acaba tendo mentorias com os melhores empreendedores do estado ou até do Brasil. Você trabalha num espaço de coworking, onde você aprende muito e faz um networking muito importante, que é outro fator fundamental. Você aprende a montar pitch. E você tem possibilidade de ter contatos com investidores. Então, um programa de pré-aceleração, de aceleração, ele é extremamente importante para quem quer modelar um negócio. Nesse meio tempo, sai uma outra patente nossa, que é a patente da SOB. Lembrem lá no início, uma spin-off que sai na minha disciplina, de uma tecnologia do meu laboratório, a gente acaba depositando uma outra patente. E também por causa somente ter produtos por via oral, a gente acaba desenvolvendo um creme contra a acne usando probiótico e depositamos essa patente com uma parceria com a UFOP, mostrando que não somente por via oral a gente poderia ter o probiótico, mas também poderíamos ter produtos de uso tópico. Nosso artigo científico sai da polpa de cacau. Ele foi depositado em 2019. Nós já estamos escrevendo os outros artigos. Focamos primeiro nas patentes. Agora nós estamos trabalhando nos artigos científicos. Por causa disso, eu tive várias oportunidades, várias portas se abriram. Eu fiz parte do programa Empreenda em Ação. Passei a ser parte de uma equipe de professores que fomenta a cultura empreendedora nas disciplinas. E aí, esse programa envolveu mais de 15 instituições em Minas Gerais. Já teve o seu segundo ano, que foi o ano passado. A final do primeiro ano, a SOB, que foi criada dentro da minha disciplina, ela fica em segundo lugar no estado. Foi incrível a participação deles. Também fui selecionado dentre mais de 500 inscritos, entre os 100 professores para fomentar a cultura empreendedora dentro do estado de Minas Gerais, o programa chamado Startup Universitário. Infelizmente, ele está parado, mas a gente não parou. Apesar de ter sido selecionado, eu continuo implementando a cultura empreendedora no meu campus. Participamos de uma feira de inovação de Divinópolis. 2 startups nossas ganham os principais prêmios. O segundo lugar a Neurotip e o terceiro lugar a SOB, de novo. Participamos da primeira feira de startup das Vertentes em São João del Rei. E aí uma outra startup que sai da minha disciplina, que é a Alan Biosurfactantes, fica em primeiro lugar. E aqui os estudantes que foram de Divinópolis para lá. Para vocês terem uma ideia, ficamos em primeiro e segundo lugar. O nosso campus ganha os prêmios primeiro, segundo e terceiro lugar. Ganharam os prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar. Fizemos um Biomaker Battle. E aí a Alan também fica em primeiro lugar no Biomaker Battle de Divinópolis.
E isso tudo porque eu faço parte de uma equipe de professores que em 2013 resolveu não mais fazer tese ou dissertação que ficasse na gaveta. A gente decidiu que a gente queria fundar um grupo chamado Grupo de Inovação Tecnológica, que é o GRIT. Eu, o professor Alexandre Galdino, o Daniel Bonotto e a Mariana decidiu, então, formar esse grupo para poder, então, falar de inovação. Então, foram mais de 12 palestras, 5 webinars internacional, fizemos uma conexão com o Cefet, foram mais de 10 startups criadas, sendo 5 premiadas em programas de aceleração. Nós fomos professores que participaram em mais de 8 programas de aceleração de startups. Já fizemos 2 Startups Day, aqui está só um, desculpe. Já depositamos mais de 40 patentes, registramos mais de 4 softwares e tivemos uma moção honrosa recebida pela Câmara Municipal de Divinópolis pelo impacto gerado em nossa comunidade. Nós tivemos um grito de Demo Day, onde a SOB fica em primeiro lugar e a Connect POS. Esse Grit Demo Day foi o primeiro que nós realizamos, onde é uma competição das startups que fazem as disciplinas que envolvem esses conteúdos. Realizamos o segundo Demo Day, e aí uma outra solução que surgiu também do meu laboratório, que são as tintas inteligentes Arabutan, fica em primeiro lugar. Claro que para ter um ecossistema de empreendedorismo universitário é muito importante a empresa júnior. Então, nós temos a Betatec, que é uma empresa júnior da bioquímica e também da farmácia. Eu sou tutor dela atualmente. Por causa disso, passei a ser o professor de empreendedorismo. E aí, nós temos no curso de bioquímica uma disciplina obrigatória de empreendedorismo, onde estimulamos os alunos a montarem times pensando em soluções para resolver problemas que são necessidades que precisam ser atendidas. Mais recentemente, Divinópolis acabou recebendo um programa do Sebrae, que é o programa L, que é o programa Ecossistema Local de Inovação, onde envolvem vários atores, como empresas que estão fazendo parte, mecanismos de inovação como o nosso GRIT, o Hub de Inovação, também governo, fundações e Sebrae, federações, CDL e as universidades que estão fazendo parte. Então, esse ecossistema ele foi estimulado a se conectar, e aqui tem um exemplo de todos os atores locais que estão envolvidos para que isso dê certo. Fui convidado para dar vários workshops. Eu dei 2 workshops aí em Montes Claros no ano passado, mas eu já dei mais de 15 no Brasil. É uma experiência incrível. A cada workshop que eu vou, eu aprendo mais. Os alunos são muito entusiasmados, engajados. É possível perceber que eles se interessam muito nisso. Então, eu acredito que esse é um grande propósito meu, é poder compartilhar essa experiência e estimular mais estudantes ou até mesmo pesquisadores a empreenderem. Nós lançamos um livro recentemente, esse livro, o acesso dele é grátis, é só vocês jogarem no Google, chamei Empreendedorismo Universitário. Esse aqui é o meu time. Aqui embaixo a gente pode ver a gente ganhando o prêmio, eu, a Tuânia, minha aluna de mestrado, que fez o gel com probióticos contra a acne, a Heloísa, estudante de doutorado, que desenvolveu os bioprocessos otimizados, e a professora Juliana, microbiologista, que é a parceira desde então do projeto. Gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Me sigam nas redes sociais, aqui está meu nome completo. Me sigam, que eu sempre estou colocando oportunidade, estou sempre falando sobre empreendedorismo, e aí vocês podem saber de assuntos importantes que eu compartilho. Muito obrigado, então, professor Paulo. Foi realmente inspiradora a sua palestra, deu para captar muita coisa. E realmente, a sua trajetória de empreendedorismo é muito inspiradora e eu acho que vai incentivar muitas pessoas aqui. Bom, a gente abre agora para as perguntas. As perguntas elas podem ser digitadas aqui do chat, ou então, quem se sentir à vontade, pode ativar o microfone e o vídeo e dirigir as perguntas ao professor Paulo.
E eu gostaria de iniciar com uma primeira pergunta. Teve um momento, Paulo, que você disse que você focou primeiro nas patentes e no registro, e depois começou a focar nos artigos. Geralmente, na academia, né, nos centros acadêmicos, ocorre o contrário, o inverso. E eu achei muito interessante a sua postura e queria saber como que, se existe uma maneira, né, e como seria essa maneira para incentivar as unidades acadêmicas a adotarem esse mesmo método, a incentivar primeiro o desenvolvimento de tecnologias, de patentes, de empresas e, concomitantemente a isso, né, de artigos científicos também. Afrânio, a sua pergunta ela é incrível. E eu vou te dizer uma coisa para você. A cultura da universidade é do paper. Nós somos a 13ª potência em conhecimento, ou seja, a gente gera artigo, nós somos a 13ª potência, mas nós somos a 66ª em inovação. Ou seja, não estamos transformando o nosso conhecimento em negócio. Então, a cultura do Brasil é do paper, é produzir paper. Só que na hora que você publica um artigo, você tem até 1 ano para você depositar a patente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão dessa cultura de paper. Eu não aprovo o projeto como eu deveria aprovar, porque eu não tenho a quantidade de artigos que eu deveria ter. Mas eu aposto na inovação, eu aposto no empreendedorismo. Então, eu prefiro depositar patentes agora. E agora a minha fase é de publicar os artigos para tentar recuperar esse tempo que foi dedicado às patentes. Então, eu estou num programa de biotecnologia. Então, é um produto tecnológico, isso conta. Mas eu estou numa outra pós-graduação que não conta tanta patente. Então, infelizmente, a gente tem que abrir mão de artigo para poder pensar em patente. E outra, eu tenho que sair do laboratório, eu tenho que me conectar com a empresa, eu tenho que ligar para clientes, eu tenho que entender sobre negócio. E aí, como que eu vou ficar publicando um monte de artigo? Não dá. Então, é uma decisão muito difícil e muito importante. Você quer ser somente pesquisador de paper? Então, vai escrever os papers. Agora, você quer inovar? Você precisa escrever patente. Então, tem que aprender a escrever patente, tem que aprender a entender de problema para pensar numa solução que as pessoas necessitem. Não adianta a gente pensar numa tecnologia e depois sair em busca de clientes para incorporar a tecnologia. Eu vou dar um dado bem interessante de uma pesquisa que eu fiz. A Unicamp, a USP e a UFMG, que são as 3 universidades melhor ranqueadas no ranking de empreendedorismo, elas têm em média 1.100 patentes. Somente 10 a 15% delas estão licenciadas. As patentes também estão ficando nas gavetas. Então, nós temos um problema. Nós estamos depositando patente e nenhuma empresa está licenciando, porque patente não é para ficar também na prateleira, ficar numa gaveta, ela também tem que ser licenciada. Por isso que é muito importante o desenvolvimento da tecnologia em conjunto com a empresa. Isso facilitaria o licenciamento dessa tecnologia. Ou os pesquisadores habilitem as empresas, mas para isso nós precisamos de vocês, alunos. Vocês, estudantes de pós-graduação, têm que ser os empreendedores de uma tecnologia do seu orientador, que vocês vão incorporar como uma tecnologia de vocês também. Porque é vocês que vão ter que arriscar. O professor não tem condições de tocar sozinho uma empresa. Ele quer ser professor. Eu não quero largar tudo, já vou dizer para vocês, eu quero empreender, mas eu não quero largar tudo para ser empreendedor. Eu quero continuar na academia, eu quero continuar formando jovens, eu quero continuar estimulando o empreendedorismo universitário. Mas eu também quero ver tecnologia minha na prateleira. Então eu preciso que os meus alunos façam isso. Então, se a gente quer uma universidade empreendedora, ela vai ter que ser a partir do estudante de graduação, do estudante de pós-graduação, que vai pegar a tecnologia que ele está desenvolvendo no laboratório dele e vai arriscar para aquilo virar um negócio. Muito interessante. Então, realmente, a gente precisa de uma aproximação, né, do setor privado na academia. Precisa de uma abertura. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui do chat também.
Aham. A pergunta é a seguinte: Paulo, na sua trajetória, qual foi a maior dificuldade ao migrar do acadêmico para o empreendedor? Eu acho que foi o reconhecimento dos colegas. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso comentar. Porque quando eu apostei na minha carreira de que eu queria empreender e tudo mais, eu não fui reconhecido por isso. E hoje eu tenho um reconhecimento. Pelo sucesso das trajetórias que eu fiz, de levar o nome da universidade lá para cima. Então, hoje eu tenho um reconhecimento. Então, eu acredito que o mais difícil foi isso, não ter um certo apoio. Então, eu tive que fazer sozinho. Então, eu ia para Belo Horizonte, não tive ajuda de nada. E eu fui durante um ano, olha só, durante um ano eu participei de 4 programas de aceleração de startup. Eu não conheço um professor universitário que teve essa oportunidade. E outra, eu ia em todas as reuniões. Eu investi nisso, eu investi meu tempo e investi dinheiro, porque eu me deslocava, às vezes tinha que dormir em BH. Foi o maior investimento que eu pude fazer para mim. Porque hoje eu multiplico isso. Se eu tivesse mandado o meu aluno e não tivesse aprendido, eu nunca iria saber compartilhar. Hoje eu posso compartilhar com propriedade, com experiência, com exemplos. Então, eu acredito que no início isso foi o mais difícil, porque estudar modelo de negócio, gente, tem que ser autodidata. Então, eu não tive dificuldade para isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, eu não tive dificuldade nisso. Mas você tem que tomar uma decisão. O que você quer para a sua vida? Você quer ser o professor de paper somente? Ou você quer inovar? Porque para você pensar em empreendedorismo, você vai ter que dedicar um pouco do seu tempo também para isso. Então, não dá para só produzir paper. Nada contra, tem que ter, mas eu acho que o Brasil sabe muito, mas não sabe usar o conhecimento. Por isso que nós somos a 66ª potência em inovação somente. Ou seja, nós estamos produzindo conhecimento para um coreano, por um americano, transformar isso depois num negócio. É a história do captopril. O Brasil foi o que descobriu o efeito da bradicinina para diminuir a pressão arterial, e os Estados Unidos que patenteou a molécula, e o captopril hoje é o medicamento mais vendido para hipertensão. Então nós temos exemplos disso. Até hoje a gente gera mais conhecimento e importa a tecnologia. O que nós queremos? Nós temos que mudar esse país. E nós temos que mudar a partir da inovação. Nós temos que usar a nossa criatividade para fazer mais rápido e mais barato. Porque as soluções elas têm que ser simples. Eu sou super empolgado em falar nisso, tá? Então não se assuste, porque eu gosto mesmo. Não, tá ótimo aqui. Deixa eu só responder a Dayana. Dayana, você é apaixonada por cacau. Nós não desistimos da história do cacau. Só para ficar claro, que é o seguinte, nós teríamos que criar cultura de consumo de cacau. Então, a gente vai primeiro vender em açaí, vamos ganhar dinheiro com açaí, que vai ter probiótico, e aí sim nós vamos ter o produto no cacau. Pode fazer a pergunta próxima. Tem uma pergunta no chat também, foi do Anderson. Ele está perguntando quais foram os maiores facilitadores existentes e dificuldades também na sua universidade. Olha, o facilitador da universidade é que ela não me atrapalhou em eu sair. Então, eu tive o apoio da direção do meu campus, não tive impedimento nenhum para poder ir para Belo Horizonte uma vez por semana. Então, isso foi um facilitador. Eu tive esse apoio. Um outro facilitador importante, eu não posso deixar de dizer, é o nosso grupo de inovação tecnológica. Nós falamos e respiramos inovação o tempo todo. Então, a gente estava sempre discutindo sobre isso. Então, isso facilita muito. Você tem que ter pessoas falando sobre isso o tempo todo. Então, por isso que o núcleo de vocês tem que fomentar o empreendedorismo mesmo. Isso tem que fazer parte de conversa de bar, tem que ser assunto de
de corredor. Olha que interessante, quando a gente começou a implementar dentro das disciplinas essas competições de pitch, os alunos vieram falar assim, professor, o assunto no corredor é esse. O assunto é falar sobre, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, o que é um modelo de negócio, o que eu falo com os clientes, o que eu faço com os canais. Esse passou a ser o assunto dos corredores do curso. Então, isso é muito interessante. Então, isso é o facilitador. O que é o dificultador? Por exemplo, transferência de tecnologia. É muito difícil ainda na universidade. A universidade ela tem que se adaptar. Na UFMG, vocês têm um exemplo incrível, o CTIT, que favorece, estimula, facilita, mas nós, na nossa universidade, ainda estamos caminhando para isso se tornar melhor. É claro que isso avançou muito, mas ainda é um problema, é um entrave. Então, os acordos de cooperação com as empresas têm que ser facilitados. Nós temos que ter mais fomento para estimular a conexão de pesquisadores com empresas. Então, a dificuldade é que não tem. Saem os editais, e o que se escolhe nos editais? Aqueles pesquisadores que têm mais de 200 artigos são os que ganham. Mas aquele artigo não vai virar produto, nunca. Vai ser mais um artigo. Então, precisamos de editais para professores que são empreendedores ou para professores que têm protótipos que precisam se tornar um produto ou um processo. Outra coisa, eu consigo formar um time na minha universidade, mas esse time não tem dinheiro para fazer um protótipo. Então, nós precisamos de fomento, seed, capital seed, dinheiro para poder fazer com que essas ideias se tornem um protótipo e que já possam ser testados. Steve Blank, que é um pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele diz assim, get out the building. Saia do laboratório, saia do seu office, vai validar o modelo de negócio. E o que seria essa validação? Comece a testar os seus protótipos. Então, é a história do Lean Canvas. Eu tenho uma ideia, faço um protótipo, testo, faço feedback e melhoro. Eu visitei uma startup em Boston, de um brasileiro que fez doutorado no MIT, e ele desenvolveu um dispositivo que usava o celular. Então, ele desenvolveu o dispositivo, ele colocava o dispositivo usando a câmera do celular, e aí a câmera do celular conseguia, a partir de uns movimentos que a pessoa faz no dispositivo, medir e saber que tipo de doença o indivíduo tem, ou, desculpa, não é doença, mas que tipo de problemas de vista que o cliente ou o paciente tem. Ele fundou a Inetra. Ele testou em Manhattan. Eles criaram uma maleta. O Uber foi treinado para isso, e aí a pessoa quer fazer um exame de vista em Manhattan, que é uma metrópole, ela não quer descer e ir para o médico. O que eles fizeram? Colocaram no Uber, as pessoas ligavam para o Uber ia até o apartamento da pessoa, levava o dispositivo, o motorista era treinado para isso, fazia o exame, dali do celular já mandava para o médico dava o tipo de grau que precisava para o óculos, e o cliente já mandava para uma loja via e-mail, olha, eu quero um óculos assim, o óculos chegava no apartamento da pessoa, ou na casa. Dispositivos de saúde, usando tecnologia. É a maior tendência que existe no mundo hoje. Hoje as pessoas não querem mais sair, ainda mais com a pandemia, isso vai ficar mais evidente. As pessoas treinaram a fazer compras pela internet. As pessoas não vão voltar para as lojas como era antes. Elas vão querer. Então, quem desenvolver tecnologia para isso vai se dar bem. Tecnologia em saúde, principalmente. Então, para ver se eu tenho mais dificultadores, é isso. A universidade reconhece pouco o empreendedorismo. A UFMG não, ela favorece, ela estimula, porque ela tem um núcleo muito forte que é o CTIT. A nossa universidade não fazia isso tão bem. Agora tem uma gestão nova que eu aposto que vai fazer, porque está no DNA deles de que eles querem
favorecer o empreendedorismo, porque eles sabem que isso é um retorno não só para a universidade, mas também para a formação do aluno. Muito interessante. A gente tem mais algumas perguntas aqui do chat também. Aham. Eduardo José, ele pergunta qual seria a dica de ouro para quem quer empreender? Quem está terminando o curso e precisa gerar alguma fonte de renda. Olha, essa pergunta sempre me fazem, tá? Não existe uma... empreender não é da noite para o dia. Então, não existe uma fórmula mágica. Empreender é você ter atitude. É uma atitude proativa. Então, empreender é você levantar da cadeira, ir atrás, entender quais são os problemas e pensar numa solução para esse problema. Então, a principal dica é o seguinte: entenda do problema. Veja uma necessidade das pessoas, que as pessoas fazem de tudo para poder ter aquele problema resolvido. Se você identificar isso, a partir de uma oportunidade, ou ver uma lacuna, e você conseguir uma solução fácil, porque olha só, quando você pensar uma solução, pense ela de todas as maneiras possíveis para você achar mais fácil. Porque se você não gastar esse tempo para isso e você fizer uma solução sem pensar na mais fácil, na hora que você estiver ganhando o mercado, um empreendedor vai falar assim, poxa, eu faria assim mais facilmente. E ele vai te quebrar. Então, faça soluções conectadas com problemas que sejam necessidade das pessoas. Então, estude as pessoas, estude os problemas, tenha empatia. E aí eu sugiro, leia sobre design thinking, que é uma forma de resolver problemas. Tenha empatia, se coloque no lugar do cliente. Entenda o que o cliente vê, o que o cliente ouve, o que o cliente pensa, o que o cliente faz. Entenda todo o seu cliente. E aí desenvolva uma solução que ele queira. Ótimo. A gente tem mais algumas perguntas aqui também. Petrônio Cândido ele pergunta se no seu ambiente universitário há professores nessa mesma linha de inovação tecnológica. Você considera que o NIT e as fundações foram alavancadoras nesse processo? Desculpa, fala de novo, Afrano, por gentileza. Vamos lá. Como que é? Vou ler na íntegra aqui. No seu ambiente universitário, há outros professores nessa mesma linha de inovação tecnológica? Você considera... Sim. Então, eu já achei aqui a pergunta. Eu vou responder em partes. Sim, na minha instituição tem. Nós temos um grupo de inovação tecnológica no nosso campus. Nós somos 4 pesquisadores, criadores do núcleo, mas temos outros professores envolvidos. E a nossa ideia é multiplicar, é poder envolver outros professores. A gente acaba virando uma referência para outros pesquisadores, a gente acaba sendo chamados por outros pesquisadores para a gente dar uma orientação. Então, isso é muito bacana, o que a gente quer é que mais pessoas façam. Então, no nosso ambiente tem. Aí você considera que o NIT e as fundações foram alavancadoras desse processo? Não partiu deles. Eles são apoiadores, mas não é o NIT que vai fazer um professor acordar de manhã e falar assim, eu quero empreender. A atitude ela tem que ser do professor. Então tem que ter um engajamento, tem que partir do pesquisador. Porque o pesquisador tem que mudar o mindset dele. Ele vai ter que primeiro estudar sobre modelo de negócio, ele tem que saber o que é isso. Então, aonde que entra o NIT? Capacitando. Aonde que entra a fundação? Ajudando a prospectar empresas, ajudando a gerenciar projetos. Então, eles são apoiadores. Eles vão ser agentes também para fomentar essa cultura. Então, o CTIT, por exemplo, da UFMG, faz eventos. Sigam, por gentileza, a Inova da Unicamp. A Inova da Unicamp posta o portfólio de patentes, faz webinars, faz eventos, faz competições de startups, somente de inventores que têm patentes depositadas pela Unicamp.
ela eu não, eu acredito que a Inova, ela deva ser dos núcleos de inovação tecnológica das universidades do Brasil, talvez a mais top. Então sigam eles, vejam o que eles fazem. A gente não precisa inventar a roda. Já tem vários que é o estudante engajado e do professor engajado também. Aí sim vai sair coisa bacana. Só aproveitando essa fala, eu acho que é muito importante incentivar e apoiar os núcleos locais dos nossos campos universitários, né? Para que um dia cheguem ao nível da Inova, da Unicamp, como você mesmo Isso. disse. Bom, e aproveitando esse gancho, eu queria fazer um adendo na minha fala inicial. Eu não sei se ficou muito claro sobre a comunidade Mortec, mas a gente é uma comunidade, então tem várias outras pessoas atuando junto. Inclusive aqui nessa sala tem a Lavínia, ela é programadora e atua com startups também. Além disso tem o Juliano Christian, que é community leader da Amazon. E além disso tem outras pessoas que sempre estão nos apoiando também como o professor Júnior Cota, na nossa trajetória para desenvolver essa comunidade aqui em Montes Claros. Bom, e antes de fazer e agora temos a nossa última pergunta aqui no chat. Yuri, ele pergunta se a sua dedicação exclusiva atrapalhou algo na sua trajetória empreendedora, no seu empreendedorismo. A minha dedicação exclusiva, não, né? Na verdade, eu tive que fazer gestão do tempo. E aí é um desafio enorme, né? Porque você tem que conciliar não só a sua vida profissional, que é dar as aulas. Então, eu não abri mão das aulas, eu não fui afastado para isso. Eu tive que saber gerenciar o meu tempo. Então, o maior desafio é esse. Você acaba tendo que gerenciar para você conseguir fazer isso, porque sai da rotina de um professor universitário pesquisador. Você acaba tendo que ter outros conhecimentos importantes, fazer outras relações, você tem que estar conectado com o ecossistema, você precisa validar com os clientes. Então, é outro ambiente, você entra num outro universo incrível, estimulante. Então, é possível desde que você faça a gestão do tempo. Um dos maiores problemas hoje, e isso é uma soft skill importante no mundo dos negócios, gestão do tempo. Aprender a fazer a gestão do tempo. Eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta dos participantes. Pode ficar à vontade agora, pode ativar o microfone. E as novas possibilidades abertas. Incríveis, tá, Petrônio? O marco legal da inovação, ele permite que, por exemplo, o laboratório do pesquisador seja compartilhado com a empresa, ele permite que o pesquisador trabalhe até 8 horas por semana numa empresa, desde que seja relacionada à sua ensino, pesquisa ou extensão da área dele. Então, são várias vantagens importantes, inclusive até favorecendo o licenciamento da tecnologia para a empresa em que o inventor é sócio. Então, o marco legal veio para facilitar todos esses entraves que existiam antes. Mas não adianta ter o marco legal se a universidade não fizer as suas resoluções internas. Então, a UFMG é super avançada nisso, ela já tem já suas resoluções. A UFCJ está fazendo as delas. Então, o marco legal veio, é claro que precisa melhorar mais ainda, mas a gente está caminhando bem. Foi muito importante o marco legal para que o ambiente universitário se torne mais empreendedor. Ótimo. Pessoal, agora eu vou estar colocando aqui no chat um link de um formulário do Google para a gente coletar feedback sobre esse evento para estar melhorando os próximos eventos. Então, eu queria pedir que, por favor, todo mundo preenchesse, se possível, antes de sair da sala de bate-papo. E eu queria saber se há mais alguma pergunta. Professor Júnior Cota,
Alguma coisa? Beleza. Bom, pessoal, queria agradecer muito aí a participação de todos vocês e especialmente aí a disponibilidade do professor Paulo, que tem sido um grande parceiro aí nessa jornada, né, Paulo? Vamos Com tentar. certeza. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode começar a mudar o nosso ambiente aqui, né? E aí a Com gente vai certeza. contaminando, se é que podemos falar assim, vamos contaminando em escalas maiores, né? Disseminando aí os nossos ex-alunos. Então, esse é o objetivo, né? Um trabalho de longo prazo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou também. Eu trabalhei na iniciativa privada antes de entrar na UFMG. E é algo que assim, a gente realmente precisa, né, no ambiente acadêmico, ter urgente essa mudança, né, de mindset. Não tem como. A gente está muito atrasado. Do ponto de vista educacional, o sistema educacional nosso está muito atrasado, é um sistema educacional já falido, a gente tem que se adaptar à nova realidade, à modernidade. Isso é para ontem, e enquanto lá fora você vê escolas assim que o pessoal está muito anos-luz à frente, né? Assim, enquanto aqui a gente batalha também, né, para tentar criar uma disciplina de empreendedorismo, que os alunos se interessem. A gente está nessa batalha aqui, nessa luta. O professor Paulo já conseguiu com sucesso criar isso aí na UFSJ. E você vê que às vezes lá fora você tem as universidades que assim, isso aí é tão corriqueiro e faz parte da grade curricular de todo mundo, é algo que o Brasil precisa muito caminhar nesse sentido, né? E assim, queria agradecer muito, foi muito valiosa a palestra aí, acho que a gente agregou muito conhecimento, tenho certeza aí que todo mundo, né, saiu com aquele gostinho de a gente fazer, quem sabe, aí uma fase 2, um outro webinar também, dando continuidade, explorando outros assuntos mais específicos, mas foi fantástico. Muito obrigado, Paulo, e estamos juntos aí na luta, na causa aí do empreendedorismo. Vamos tentar Isso. formar um esquadrão para mudar essa Isso. história nossa, né? Eu que agradeço muito. Para mim é sempre muito estimulante poder falar para vocês aí de Montes Claros. Fui super bem recebido. Eu achei bacana o fato de que vocês têm um interesse, que existe um engajamento, há uma chama. Então é jogar palha para fazer essa chama crescer e aumentar, envolver mais pessoas. Isso é importante para Minas Gerais. Minas Gerais ela tem uma característica de commodities. A gente tem que mudar isso. A gente não vai ficar mais exportando milho, café. Não é só isso mais. A gente tem que minério já era. Então a gente tem que transformar o nosso conhecimento agora em negócio, em tecnologia. Só que a gente depende desses alunos. São esses alunos que vão ter que fazer a diferença. E o nosso papel, Júnior, é ficar dando essa estimulada. Eu gostei de ver aqui o Anderson Latini, que é da UFCJ, que assistiu. Eu acho que a Viviane Romani foi minha colega lá no MIT. Ela é do Rio Grande do Sul. Acho que ela deve ser, acho que é a Viviane que eu conheço. Gostei muito de saber que ela participou. Eu acho bem bacana. Eu acho que a gente não pode estar parado na pandemia. E vocês fazendo esse evento, esse webinar, eu achei incrível e podem contar comigo. Eu fico sempre muito feliz e entusiasmado de participar. Bacana. Bom, gente, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todo mundo. E valeu! Muito obrigado e vamos continuar aí disseminando, né, essas ideias, e a gente precisa acreditar e começar a fazer para mudar isso aí. Boa noite a todo mundo e obrigado aí mais uma vez. Tá bom, valeu. Tchau, Viviane. É você mesmo. Acabei de ver aqui a mensagem. Beijo. Tchau, tchau. Valeu para vocês. Um grande abraço. Tchau. Abraço. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E valeu, até a próxima. Obrigado, Afrânio. O questionário lá. Isso, gente, vamos responder o questionário para a gente estar sempre melhorando, né, na organização dos nossos eventos. Coletar esse feedback aí. Muito obrigado a todos, boa noite. E espero que haja uma próxima. Até breve. Tchau, tchau.